Será que você começou com o pé direito os seus estudos no inglês ou será que você começou meio errado? Então fica aqui para você saber que eu vou lhe dar um SOS do que fazer e do que não fazer para você aprender inglês da melhor forma. Só ignore o barulho da minha rua, por favor, porque é complicado. Passa um carrinho ou outro e tal, mas a gente consegue relevar. Às vezes eu vou pausando aqui e dá tudo certo. O que importa é a informação valiosa que eu vou dar para vocês. Então muita gente fica estudando inglês durante anos para conseguir falar. E eu digo para você que não é necessário você atrasar o seu intercâmbio, você atrasar a sua promoção de emprego por conta de anos para aprender o idioma. Tá? Tem muitas coisas erradas que a gente faz e muitas coisas que a gente deixa de fazer para poder aprender. Então fica comigo que agora eu vou lhe falar. Frequência é muito mais importante do que quantidade. Luan, o que seria a frequência e o que seria a quantidade? Quantidade seria você estudar horas a fio. E frequência é você estudar todos os dias. Então é muito melhor que você estude 15 minutos por dia do que você estudar, sei lá, muito tempo seguido. Aí, por exemplo, pegar um dia da semana. Vou pegar aqui meu sábado e vou estudar 4 horas seguidas aqui. Vou estudar bastante. Isso não é bacana, cara, porque você não vai estar usando o inglês todo dia, você não está revisando, né? Você não está tratando o inglês como prioridade. E outra que você pode ter um overload de informações e você não conseguir memorizar tudo que você estudou, tá? A língua é uma coisa que tem que ser usada para você poder aprender a falar, tá bom? Eu entendo que você tem pouco tempo, eu entendo que você tem trabalho, assim como muita gente, né? De segunda a sexta, até no sábado trabalhando, todo dia trabalhando. Mas se você quer aprender, você vai precisar deslocar um tempinho, sabe? Que tempo que você fala assim, poxa, agora eu quero ser gente, agora eu quero assistir minha série, agora eu quero descansar. Talvez você tenha que doar um pouquinho desses 10 minutos do seu descanso para você poder praticar o inglês todo dia. E outra, eu também vou te passar uma forma de você estudar inglês sem pesar muito, sabe? Sem você querer estar ali, poxa, eu tenho que começar a escrever, tenho que aprender gramática, eu tenho que fazer um bocado de coisa chata. Você sente que você está aprendendo inglês trabalhando e você não necessariamente precisa fazer isso, tá? Vou lhe mostrar formas aqui para você estar fazendo o seu lazer e ao mesmo tempo absorvendo conteúdo de inglês. Show? Então, bora lá. Então, como eu falei, não comece estudando um dia só e fazendo muito. Faça pouquinho todo dia. Vou lhe passar aplicativos que vão lhe ajudar a fazer isso. Vamos falar das 4 habilidades que muito provavelmente vocês já ouviram por aí, que são o listening, o reading, o speaking e o writing. Então, esses 2 primeiros aqui, eles são o que a gente chama de input. Bota pra dentro. Tá? Input é você botar a informação para dentro. Output é você tirar a informação. Ali. Então, ler e ouvir são coisas que você coloca informação para dentro. Tá? Então, a gente tem que aprender como um bebê. A gente bota bastante informação e depois que a gente tenta tirar ela e praticar ela. Tá? Então, essas coisas elas precisam estar ligadas e você precisa estar fazendo elas de uma forma eficiente, tá? Então, Luan, qual que é o foco menos, qual que é o foco mais? Você tem que, de alguma forma, dar atenção para todas elas, mas no início, se você tiver que priorizar, foque no input. Foque em ler e escutar. Moto abençoada! Foque em ler e foque em escutar, tudo bem? Deu uma perdida aqui, peraí. Mas, Luan, e a questão do escrever e o do falar? Essas são as partes mais difíceis, né? Que vocês acham que são as mais difíceis. E realmente são, tá? Eu vou explicar como você deve fazer da melhor forma. Então, vamos começar com o escrever, galera. O escrever, ele não pode ser à mão. Por que não à mão? Porque demora mais, né? É muito assim... É muito mais demorado, você não está tentando melhorar a sua letra. O que você quer fazer com a escrita é você ser entendido, não é mesmo? É você ser entendido. Então, é muito melhor você fazer com um aparelho, né, tecnológico que vai fazer você escrever mais rápido. E além de que você pode escrever e mandar essa escrita sua para outra pessoa.
Então, pelo computador, cara, você não tem barreiras para fazer isso. Você pode muito bem usar aplicativos para você estar conversando com o americano, para você estar conversando com um estrangeiro qualquer por aí, que até você tem interesse naquele assunto. Por exemplo, vai que você está num grupo do Facebook que tem a ver com música e você gosta de música, e aí você está conversando com um americano sobre música, você vai ter interesse em conversar, você vai ficar feliz que ele te entendeu. Então essas coisas, quando você gera o output, quando você está usando o idioma, você se sente recompensado, você se sente mais motivado a aprender. Na internet, galera, tem gosto para tudo. Se você gosta de seguir algum artista, você vai usar a ferramenta do Instagram para você seguir alguém, tá? Para você ter interesse no que aquela pessoa está falando. Se você gosta de engenharia, invenções, coisas assim, você pode pesquisar no YouTube sobre as invenções, sobre notícias em inglês, ou aquilo que você se interessa. Imagina você brasileiro e depois tenta imaginar você americano, tá? Então você vai pegar as coisas que você gosta e vai procurar na internet em inglês e você vai tentar entender aquilo, tá bom? Mas tem poréns nisso aí. Você tem que ver se você já tem input suficiente para você entender, beleza? Você não pode pegar um texto muito difícil. Se você gosta de Game of Thrones, você não vai pegar e assistir Game of Thrones, porque Game of Thrones ele é muito mais complexo, ele tem palavras difíceis, tá? É uma coisa muito mais difícil de você digerir. Tem muita palavra que você não conhece. Agora, se você faz o input correto, né, das palavras mais usadas, e você vai ver um desenho infantil, por mais que não seja muito do seu interesse, de início é muito bom você fazer isso. Você colocar a legenda em inglês e você assistir aquele desenho infantil. Tenta pegar um desenho que não seja tão chato, né? Mas não vai ser muito chato para você, porque você vai estar entendendo, você está sendo desafiado a você entender um texto infantil. Se você não consegue fazer um infantil, como é que você vai conseguir fazer um Game of Thrones da vida, né? Um texto, um jornal. Se no português a linguagem acadêmica, né, é muito mais difícil do que o português falado no dia a dia, imagine uma linguagem difícil, rebuscada, de livros complexos do inglês, né? Então, tenta fazer o seguinte: começa no basicão, né? Começa nas coisas fáceis, busca entender essas coisas fáceis, né? Escuta, lê e depois tenta falar essas coisas simples com as pessoas. Eu vou estar passando aplicativos no final dessa aula, tá? Os aplicativos certinhos para cada coisa que eu falar aqui. Como você pode estar conversando com o americano para você estar praticando. Falamos do writing, que é a escrita, e agora vamos falar do listening. Por que escutar é mais difícil? Às vezes tem muitas pessoas que conseguem ler muito inglês, não sei se esse é o seu caso, mas talvez seja. Você já consegue ler bastante coisa em inglês, mas você não consegue escutar bem. Você não consegue falar bem. Essas duas coisas elas acabam ficando muito ligadas, escutar e falar. Por quê? Você por acaso já teve a experiência de escutar alguma música, alguém tocando uma música famosa, mas quando você foi ver a letra, não era aquela letra que você esperava? Você pensava que a letra era uma coisa, mas na verdade era outra? Então, isso acontece porque você não está vendo a boca da pessoa falar, né? Ela gesticulando a palavra. E fica complicado. Mas no inglês é ainda pior, porque no português nós não temos todos os sons que tem no inglês. Existem fonemas, né? Existem sons no inglês que não existem no português. O famoso som A. A é o som curto da vogal A. Então, cat, fat. Então, esses sons aqui, eles são sons que não existem no português, e talvez você pronuncie gato como cat e não cat. Então, se você pronuncia gato como cat e não como cat, e você talvez não tenha conseguido escutar a diferença, é porque esse som de A não existe no português.
Então, se eu coloco numa frase no português, como já foi feito no vídeo anterior, você pode falar assim, ó, Zé Mané tem chulé no pé. Aí você vai falar, oxe, esse cara tá falando estranho, ele não falou Zé Mané tem chulé no pé. Então, é diferente de é. Então, a gente tem todo um trabalho para você falar esse som aqui na escola. E nós temos o som... Nós temos aqui na escola todo um processo para você poder conseguir falar esse som do é. E você escutar bem esse som, tá bom? Para você conseguir quebrar esse seu problema, é você aprender como que são pronunciadas esses sons que não existem. O TH, que é a língua entre o dente. Para você melhorar a sua escuta e a sua leitura, é você assistir um vídeo infantil com legenda em inglês. Pronto, matou o seu problema. Você vai assistir esse desenho, você vai buscar entender ele completo, tá? Se você não entender o vídeo, volta outra vez, assiste de novo, procura as palavras que você não conhece e procura entender aquele vídeo infantil por completo. Até você assistir vários episódios e não precisar mais se procurar tanto pelas palavras, e você avançar e ver uma outra coisa que você gosta, tá bom? Então bora pra próxima. Então o que mata a leitura e a escuta é você assistir vídeo infantil com legenda em inglês, beleza? E isso vai facilitar muito o seu trabalho. E você vai pesquisando e depois praticando aquilo no seu writing, digitando com as outras pessoas. Tenta praticar aquilo que você leu, aquilo que você ouviu com outras pessoas. E agora nós vamos para o speaking, que é a fala. Então a fala, como eu disse, vocês vão precisar também saber como que se pronuncia cada coisa. Automaticamente, quando você aprende a pronúncia, você aprende a escutar melhor, né? Então, a maneira que você escuta melhor, você aprende a pronúncia. Para você melhorar no seu speaking, você pode pesquisar fonemas em inglês, os fonemas da língua inglesa. E aí você estudar esses sons que a gente faz. A gente estudou o ba, bebi, bobu, tata, ti, totu. A gente estudou todos esses sons para a gente conseguir ler, né, e juntar as coisas direitinho. Então você vai precisar fazer a mesma coisa com o inglês. Você vai precisar saber como é que se fazem esses sons para você partir para o próximo, para você poder conversar. E conversar é uma parte muito importante, porque você começa, assim como na escrita, a ver os seus pequenos resultados. Você fala, poxa, cara, eu consegui fazer uma conversa básica com um cara lá que eu estava conversando na internet. Olha só que massa! Então você tem que se jogar nas redes sociais e você vai precisar perder a vergonha. Então a maioria das pessoas preferem escrever do que tentar se arriscar falando, né? Porque tem medo de passar vergonha. O primeiro passo para você perder a vergonha é fazer isso aqui, ó. Imitar um boneco de pôs. Isso já solta, já te relaxa que você tá nem aí. Antes de subir no palco, já dá uma de boneco de pôs que você vai estar bem. Bora lá. E outra coisa é você entender o que é a síndrome do vira-lata. A síndrome do vira-lata nada mais é que a sensação coletiva de se sentir inferior a outras regiões. Então, no caso do Brasil, né, é chamado de Mongrel Complex. Então, muitos brasileiros pensam que são inferiores por conta, comparado com outros países, comparado com europeus, comparado com americanos. E, cara, é tudo gente como a gente, né, com os seus erros, com os seus defeitos, com os seus problemas, né? Então, se você pensar que essa pessoa também comete erros e que é normal, sabe? Se essa pessoa rir da sua cara ou se falar alguma coisa com você, é ela que tá sendo arrogante, é ela que não tá sendo humilde para te escutar, né? E tentar te entender, não tá sendo paciente, e que isso é um defeito dela e não seu. Aí sim, você já vai estar mais tranquilo para falar. Então, se você tentou começar a conversar com alguém e você viu o menosprezo dessa pessoa, acha outra. Isso não é companhia, não. A amizade como qualquer outra. Vai ter gente que você não vai ir com a cara, vai ter gente que não vai ir com a sua cara, vai ter gente que não vai ser paciente, vai ter gente que vai ser arrogante, vai ter gente que vai ser arrogante, né? Então você vaza fora e tenta outro grupo, tenta outra comunidade. E assim você vai tentando. Lembrem-se da frase de Carl Jung, que é um psicanalista, que fala que o idiota precede o herói. O que essa frase quer dizer? Que antes de você ser bom em alguma coisa, você sempre começa
Pebinha, uma criança que mostra o desenho pro pai. Pai, olha só como é que o meu desenho é muito massa. Você fala isso aí, filho. Nossa, o desenho tá top. E o desenho tá aquela coisa, né? Não tá muito legal, mas você tá motivando ele a melhorar. Então, quando a gente vai ficando adulto, a gente se especializa em alguma área, a gente parece que perde aquela vontade de aprender. Porque a gente já ficou tão bom em uma coisa que a gente pensa, poxa, será que eu ainda consigo fazer aquilo? Então, quebra a cara, tenta aprender algo novo, né, que é o inglês agora, e tenha humildade de saber que você ainda não sabe, que você está precisando da ajuda das outras pessoas e que as pessoas precisam entender isso. Agora sim, vamos para os aplicativos, pessoal. Os aplicativos são DeepL. Bora para os aplicativos. O DeepL. O DeepL ele é um aplicativo bom. Na verdade, ele é um site, eu nem sei se tem aplicativo. O DeepL, ele é bom para você traduzir as coisas que você tem dúvida. Ele é bom para traduzir frases, parágrafos, né, de diversos tipos. Pode ser um texto acadêmico, pode ser um texto cômico, sabe, alguma piada. Ele é bom para traduzir esse tipo de coisa, tá? Ele tem uma inteligência artificial que pega o contexto melhor para passar para outra língua, tá? Enquanto o Google Tradutor, ele é bom apenas para traduzir uma palavra, né? Se você botar palavra por palavra, ele vai traduzir, mas se você colocar uma frase que seja uma expressão, ou seja, não tem tradução ao pé da letra, por exemplo, quando fala assim, você pisou o pé na jaca, quer dizer que você largou seus compromissos, né? Quer dizer que você agora quer deixar a vida te levar, ou seja, você botou o pé na jaca. Então, existem expressões também assim em inglês, e quando você bota no Google Tradutor não vai sair bom. Então, o DeepL ele é a melhor recomendação. Próximo aplicativo é o Anki-Droid. Então, pessoal, o Anki-Droid ele é como se fosse um baralho de cartas em que você vai revisar todos os seus dias, tá bom? Então, esse aqui é o seu baralho de inglês, e aí você pode dividir esse baralho de inglês em adjetivos, verbos, etc. Mas não é a maneira ideal para você dividir, tá? Eu só estou dizendo que dá para você fazer isso no aplicativo. Então, toda vez que você pega uma carta, vai ter a pergunta na frente e a resposta do outro lado. É assim que funciona o Anki-Droid. Então, você pode colocar como uma pergunta simplesmente a palavra em português. Você pode colocar aqui casa na frente. E aí, quando você virar do outro lado, vai estar escrito house. Tá? Então, casa, house. Essa é uma maneira rápida de você revisar as palavras que você aprendeu e você não esquecer. Em menos de 5 minutos, gente, vocês vão revisar essas palavras. Tudo bem? O Anki-Droid é uma ferramenta muito, muito boa para você aprender qualquer idioma. Bora para a explicação no aplicativo. Então, pessoal, eu estou aqui dentro do aplicativo. Lembrando que esse aplicativo ele só tem para Android. Tem um similar no iPhone, tá? Ele é um amarelinho, mas vamos continuar aqui com o Android, o Anki-Droid, né? Então, eu uso esse aplicativo para muita coisa, para estudar história, japonês, mas agora a gente vai criar um baralho para estudar inglês. Então, a gente vai clicar no maisinho, vai clicar em criar baralho e vai digitar o nome em inglês, tá? Ótimo! Aí a gente vai procurar nosso baralho lá embaixo, vai clicar no nome em inglês e vai clicar no maisinho de novo. Só que dessa vez a gente não vai clicar em criar baralho, a gente vai clicar em criar nota, tá bom? Adicionar nota. Clicou, bonitinho. Lembra que eu falei que tem frente e verso? Aí eu vou colocar aí na frente o nome em português. Vou colocar alto. E embaixo eu vou colocar o nome em inglês. Que alto em inglês é tall. Aí eu vou adicionar mais uma palavra. Baixo e short. Ótimo. Adicionei. Bom demais, vamos continuando. Agora vamos clicar no baralho de inglês e vamos revisar nossas palavras. Baixo, como eu falei, clique em mostrar a resposta, vai falar que é short. Olha só. Olha lá, ó. Vou clicar para revisar. Alto. Agora eu vou clicar em mostrar a resposta. Tall. Olha só. Aí eu posso dizer se está fácil, se está bom ou se está difícil. Se eu botar que está fácil, ele não vai me mostrar. Se eu botar que está difícil, ele vai mostrar rapidamente para poder revisar mais uma vez. O próximo aplicativo, ele é o iTalk, o HelloTalk e o Tandem. Esses 3 aplicativos, eles servem para você conversar com estrangeiros que estão com vontade de aprender português. Então, você vai ter um interesse mútuo aí. Vai ter horas em que ele vai querer praticar com você e você vai querer praticar com ele. Então, é muito interessante. Fazendo um resumão, como é que vocês têm que estudar? Você vai ver seu desenho infantil com legenda em inglês. Depois você vai pegar a frase, as palavras que você não conhece, vai jogar no DeepL.
vai traduzir, vai pegar essas frases e palavras, vai jogar no Anki. Depois que você joga no Anki, você vai revisar e depois, quando você já se sentir confiante um pouquinho, você vai tentar ou digitar com alguém no aplicativo que eu falei, iTalk, HelloTalk, Tandem. Daí, quando você estiver conseguindo bater um papo legal na escrita ali com as pessoas, você vai tentar se soltar um pouco mais e vai participar de outras comunidades do seu interesse em inglês para você bater um papo com eles, tá? Espero ter ajudado vocês. Eu espero que esses aplicativos possam estar levando vocês a conversarem muito bem com outras pessoas, a vocês estarem usufruindo do inglês de vocês, para quem sabe vocês estarem com um emprego novo, recebendo em dólar por aí. E é isso. Tchau, tchau, pessoal.